Uma mensagem clara emerge dos eleitores brasileiros: a era Lula versus Bolsonaro deixou o país exausto. Uma pesquisa recente, Genial Quest, mostra que 65% dos brasileiros querem um presidente em 2026 sem ligação com nenhum dos dois líderes. Isso não é apenas sobre política, é um chamado por união e um basta em anos de divisões amargas. A pergunta agora é: esse desejo de mudança pode se tornar um movimento político real, ou as velhas rivalidades dominarão mais uma vez? A pesquisa Genial Quest se destaca pelo seu rigor metodológico e pela abrangência de sua coleta de dados, sendo reconhecida como uma das mais respeitadas do país quando o assunto é opinião pública e política. Para garantir representatividade, o levantamento realiza mais de 2.000 entrevistas presenciais em 120 municípios espalhados por todas as regiões do Brasil, incluindo capitais, cidades do interior e áreas rurais. Assim, a pesquisa reflete a pluralidade e a diversidade do povo brasileiro, ouvindo pessoas de diferentes idades, gêneros, classes sociais e origens. Realizada em novembro de 2023, a pesquisa chega em um momento crucial, o primeiro ano do presidente Lula de volta ao cargo, enquanto as lembranças do governo Bolsonaro ainda estão muito presentes na memória coletiva. Esse contexto político recente influencia diretamente as opiniões e expectativas dos entrevistados. Com uma margem de erro de apenas 2,2 pontos percentuais, os resultados da pesquisa são considerados altamente confiáveis e estatisticamente sólidos, permitindo análises detalhadas sobre tendências e mudanças de opinião. Diferente de pesquisas tradicionais, a Genial Quest vai além da simples pergunta: quem ganharia? Ela investiga as esperanças e preocupações dos eleitores para o próximo presidente, suas opiniões sobre a situação econômica e como reagem a diferentes cenários eleitorais, incluindo possíveis candidatos e alianças. Essa profundidade de análise transforma a pesquisa em uma ferramenta essencial para compreender o humor político do Brasil, revelando nuances e tendências que muitas vezes passam despercebidas em levantamentos mais superficiais. Os resultados não mostram apenas o que os brasileiros pensam, mas também ajudam a entender as razões por trás dessas opiniões, oferecendo um retrato fiel e detalhado do país em um momento de grandes transformações políticas e sociais. Os números contam a história. Eles revelam não apenas tendências, mas também as profundas divisões que marcam o cenário político brasileiro. Por trás de cada gráfico e porcentagem, existe uma narrativa de disputa, esperança e frustração. Atualmente, a aprovação do governo Lula está em 50%, enquanto 48% dos brasileiros desaprovam sua gestão. Esses números mostram um país praticamente dividido ao meio, onde cada decisão do governo é acompanhada de reações intensas e polarizadas. O legado de Bolsonaro está igualmente dividido. Seus apoiadores permanecem fiéis, defendendo suas ideias e políticas, enquanto seus críticos continuam firmes na oposição. Essa divisão não é apenas política, mas também social e cultural, refletindo diferentes visões de Brasil. O Brasil é uma nação dividida, com cada líder comandando uma base leal, mas incapaz de unir o país sob uma mesma bandeira. As ruas, as redes sociais e até as famílias sentem o peso dessa polarização, que se manifesta em debates acalorados e muitas vezes em rupturas pessoais. Essa polarização enraizada significa que cada política, cada debate, é filtrado através de uma lente de conflito. O Congresso se torna palco de disputas constantes, e até mesmo questões essenciais acabam sendo travadas por rivalidades partidárias. Nem Lula, nem Bolsonaro conseguem expandir seu apelo muito além de seus apoiadores principais.
Suas mensagens ressoam fortemente entre os fiéis, mas encontram resistência ou indiferença fora de seus círculos. Os 65% que buscam uma alternativa estão cansados desse impasse e querem um novo caminho a seguir. Eles representam uma parcela significativa da população, formada por pessoas que anseiam por diálogo, soluções práticas e menos confronto. O desafio é claro: alguém pode romper o impasse? O futuro político do Brasil depende da capacidade de encontrar pontes, de criar consensos e de superar a matemática da polarização que hoje define o país. Quando perguntados sobre o presidente ideal para o futuro, 65% dos brasileiros querem alguém independente de Lula e Bolsonaro. Esse dado revela um cansaço coletivo com a polarização que marcou os últimos anos da política nacional. Muitos brasileiros sentem que o país ficou preso em um ciclo de disputas pessoais, onde as ideias e propostas concretas acabaram ficando em segundo plano. O desejo por renovação é evidente nas ruas, nas conversas de família e nas redes sociais, onde cresce o apelo por uma liderança que represente todos, e não apenas um lado. Apenas 20% preferem um candidato apoiado por Lula, mostrando que até mesmo entre seus apoiadores há dúvidas sobre a continuidade desse ciclo. O apoio a figuras tradicionais já não é mais garantia de sucesso eleitoral, pois muitos eleitores buscam alternativas que tragam esperança de mudança real, e apenas 11% querem um sucessor endossado por Bolsonaro. Isso reforça a rejeição à velha disputa que dominou o debate público e alimentou divisões profundas na sociedade. O desgaste é visível e a população demonstra cansaço com promessas não cumpridas e embates constantes. Essa polarização não só dividiu famílias e amigos, mas também dificultou o diálogo e a construção de consensos. As marcas de ambos os líderes agora parecem mais um passivo do que um ativo para a maioria dos eleitores. O eleitorado está exigindo um líder unificador e pragmático, alguém que possa ir além das velhas batalhas, que traga soluções concretas para os desafios do país e que seja capaz de dialogar com diferentes setores da sociedade. A grande questão agora é: alguém se apresentará para preencher esse papel? O Brasil está pronto para abraçar uma nova liderança, mas resta saber se surgirá uma figura capaz de unir o país e responder às expectativas de uma população cansada de extremos. Apesar da fome por uma terceira via, nenhum líder único surgiu para unir essa maioria. A pesquisa testou vários nomes, mas o campo permanece fragmentado. Ironicamente, os concorrentes mais fortes ainda estão ligados a Lula ou Bolsonaro. Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro lideram em cenários sem Lula, mas ambos estão atrelados à velha polarização. Candidatos de centro e centro-direita ficam muito atrás, incapazes de capturar a imaginação do público. Sem uma figura unificadora, a terceira via corre o risco de permanecer apenas uma ideia, não um movimento. O desafio é claro: alguém pode reunir essa maioria dispersa antes da próxima eleição? Os cenários eleitorais simulados da pesquisa mostram a força duradoura dos velhos campos. Sem Lula, Tarcísio e Michele Bolsonaro juntos comandam mais da metade dos votos, enquanto Fernando Haddad, do PT, fica muito atrás. Mesmo quando Bolsonaro e Tarcísio são removidos, Michele Bolsonaro consolida o apoio da direita. A esquerda, sem Lula, enfrenta uma batalha difícil. O centro permanece fragmentado. Os eleitores, quando forçados a escolher, ainda gravitam em torno de nomes familiares, ressaltando a necessidade urgente de uma alternativa nova e convincente. A janela para uma verdadeira terceira via está aberta, mas fechando rapidamente. As percepções econômicas são tão divididas quanto as políticas. 1/3 dos brasileiros acha que a economia piorou, 1/3 não vê mudança.
e um terço vê melhora. Para Lula, essa divisão é um alerta. A maioria dos eleitores não se sente melhor financeiramente, apesar das promessas de campanha. A oposição aproveitará essa insatisfação, enquanto o governo tenta convencer os indecisos de que as coisas estão melhorando. A batalha pela narrativa econômica será central em 2026. No final das contas, o bolso dos eleitores pode decidir a eleição tanto quanto qualquer slogan político. O lado que conquistar o centro cético provavelmente vencerá a presidência. Lula e Bolsonaro enfrentam um teto rígido. Quase metade do país desaprova cada um deles. Suas bases leais são enormes, mas suas taxas de rejeição são igualmente altas, limitando sua capacidade de construir coalizões mais amplas. Muitos eleitores agora votam simplesmente para bloquear o outro lado, alimentando um ciclo de negatividade. Essa dinâmica cria uma abertura para um candidato menos polarizador e mais consensual. Mas para ter sucesso, esse candidato deve ser visto como uma alternativa real, não apenas não Lula ou não Bolsonaro. A corrida de 2026 pode depender de quem melhor encarna essa nova visão positiva. A pesquisa Genial Quest é um alerta. O Brasil está cansado da polarização e faminto por renovação. 65% querem um líder sem ligação com Lula ou Bolsonaro, mas o campo está fragmentado e nomes familiares ainda dominam. A economia continua sendo uma incógnita, com a opinião pública dividida e as lealdades políticas em jogo. A batalha por 2026 será travada tanto pela esperança e união, quanto pelas velhas rivalidades. A classe política ignora essa demanda por mudança por sua própria conta e risco. O desafio: um novo líder surgirá para atender ao momento, ou o Brasil repetirá o passado?